Olha, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei Orçamentária Anual de 2020 prevê o gasto de 2 bilhões de reais para financiamento de campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro desse ano, por meio do chamado Fundo Eleitoral. O valor era mais alto, 3,8 bilhões, mas o Congresso Nacional acabou voltando atrás e determinou 2 bilhões de reais. Inclusive, o futuro partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, está divulgando que tem a pretensão de acabar com o fundão. E para falar mais sobre esse assunto, temos uma convidada, advogada especialista em direito eleitoral e tesoureira do Aliança pelo Brasil, doutora Karina Cufa. Doutora, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Thiago, bom dia, Karina, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Doutora, como é possível acabar com esse fundo, já que é uma medida sancionada e vale para a eleição desse ano? Para esse ano não tem muito o que fazer, né? Para esse ano a legislação é de 2017, né? Essa atualização feita em todo ano de eleição é prevista na própria legislação, então para esse ano não tem muito o que a gente fazer, mas o partido vai trabalhar em campanhas para que convença, né, o Congresso de acabar com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que acabou sendo uma aberração trazida para substituir o financiamento de empresas quando ele foi declarado inconstitucional. Professor Marco Antônio Villa. Doutora, bom dia. O Aliança pelo Brasil terá condições legais de participar das eleições de outubro? Isso vai depender da coleta de assinaturas. Nós temos agora que coletar um pouquinho menos de 500 mil assinaturas, né? Depois da coleta dessas assinaturas, a validação pela Justiça Eleitoral é encaminhado para um julgamento no TSE. Depois desse julgamento tem aprovação, e aí a gente tem que ter essa aprovação antes do dia 4 de abril para poder filiar os futuros candidatos. Rodrigo Constantino. Bom dia, doutora. O presidente Bolsonaro sancionou esse aumento do fundo, esses 2 bilhões de reais. Foi muito criticado por isso nas redes sociais, inclusive por militantes bolsonaristas. Ele usou como argumento que poderia ser acusado ali de crime de responsabilidade, até sofrer impeachment, se não tivesse sancionado isso, porque veio do próprio TSE. Muitos dizem que isso não é verdade. Há uma controvérsia aí. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Rodrigo, de fato, ele não tinha opção. Ele não teria como acabar com o fundão, com uma canetada, porque isso é competência da Câmara dos Deputados. Ele teria que aí, de fato, fazer o que fez, que foi autorizar a atualização prevista em lei. Então, ele tem que cumprir a legislação. Ele não pode simplesmente, quando a legislação determina que ele tem que atualizar e acabar com o fundo previsto. Isso compete ao Congresso Nacional. Doutora, a senhora acha que o financiamento empresarial deveria voltar de que maneira? Porque se isso não se mudou para 2018, será que é possível conseguir isso para 2022, que é o ano da campanha da eleição majoritária para a presidência da República? Então, Thiago, isso é uma posição pessoal minha, não é do partido. Eu sempre defendi que o financiamento de empresas não é o problema em si. Inclusive, quando você permite a doação de empresas pela via legal, você evita o Caixa 2 e aumenta a fiscalização com a transparência. Essa é uma posição minha. Eu acho que a doação de empresas ela deveria voltar, até porque não tem sentido o poder público pagar com as campanhas, mas sim a iniciativa privada, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. As pessoas jurídicas elas têm sim interesse, né, na eleição de um candidato A ou B. Podemos ver, por exemplo, hoje quantas empresas não estão satisfeitas com o crescimento econômico e gostariam, né, que o presidente Jair Bolsonaro se mantivesse no poder. Então, por que não permitir doações de empresas? A questão que tem é que a forma que era feito no passado, ela acaba sendo prejudicial. E aí eu dou um exemplo. Uma empresa, se tivesse 5 candidatos a presidente da República, ela doava para os 5. E também, depois disso, acabava participando de licitações, dessas licitações superfaturadas. Então, o problema está aí na forma. Se determina que a empresa pode doar
para um só candidato para cada cargo, isso já reduz, né? Porque ela vai ter que fazer uma aposta e escolher um. Então, se não tem a garantia dela de estar participando do processo, né, depois das eleições. E também fazer uma fiscalização. Essa empresa que eventualmente tenha doado para a campanha não possa participar de licitações naquele âmbito relacionado ao cargo que esteve em disputa. Então, algumas coisas poderiam ser mudadas para permitir a doação de empresas, mas sem aquela volta, naquele retorno que ficou bem transparente na Lava Jato que ocorria. A pessoa doava e depois recebia através de contratos públicos. E porque eu entendo que a pessoa jurídica, além da legitimidade, que eu vejo que ela tem interesse sim em participar das eleições, mas por que fomentar? Hoje, a forma que é feito o imposto de renda faz com que muitas pessoas que têm recursos financeiros concentrem a sua receita na pessoa jurídica, porque o imposto de renda de pessoa física acaba sendo muito alto. Então, tem pessoas que são ricas na pessoa jurídica e pobres, né, digamos assim, na pessoa física. Então, é uma forma de permitir, evitando, assim, questionamentos de multa por parte do eleitor que acaba doando um pouco mais do que o permitido, porque pensa que tem condições, porque só a pessoa jurídica tem maiores recursos. Então, eu vejo como uma posição pessoal minha que não teria problema retornar com a doação de pessoa jurídica, desde que a gente fizesse um sistema de controle para não acabar voltando o que a gente viu na Lava Jato. Doutora, e como é que ficam os parlamentares que deixaram o PSL, mas ainda não estão formalmente ligados ao Aliança pelo Brasil? A gente tem 29 parlamentares, 27 não me recordo agora, que eles não deixaram ainda o PSL, eles não podem se desfiliar. A única que deixou o PSL é a Bia Kicis, porque ela não foi eleita pelo PSL, então não tem fidelidade partidária nesse caso. O senador Flávio Bolsonaro e o presidente da República, porque são cargos do Executivo e também não tem aí a incidência da fidelidade partidária. Os demais entraram com uma ação no TSE requerindo a justa causa para sair do partido. Então, eles não saíram, mas estão pleiteando a saída com base em tudo que aconteceu no PSL, nessa ausência de transparência, essa impossibilidade de participação dos parlamentares nas votações, todo esse processo atrapalhado que eles fizeram, né, durante todo esse período e que acabaria ensejando aí uma justa causa, porque a bandeira da eleição foi uma e o partido foi conduzido de outra forma. Doutora Karina Cufa, advogada especialista em direito eleitoral e também tesoureira do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Doutora, obrigado por atender a Jovem Pan. Boa semana. Eu que agradeço. Ótimo fim de semana. Ótima